Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 7, o problema do mal. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção. A maior das bênçãos que o Senhor Jesus pode nos dar é o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre nós o teu Espírito. Abençoa-nos no estudo da tua palavra. Abre a nossa mente para a compreensão das verdades que o Senhor tem para nos ensinar. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. O problema do mal. Quem pode negar que não existe o mal? Todos nós já sofremos em nossa pele os sofrimentos do mal. O mal existe, é inegável. Mesmo os ateus não podem negar a existência do mal. Mesmo os ateus sofrem na pele o sofrimento, o roubo, o sequestro, a maldade humana, a morte, a doença. Queridos, se existe o mal, e isto é inegável, existe também o bem. Porque o bem se chama Jesus Cristo e o mal se chama Satanás. É a grande batalha entre o bem e o mal. O verso áureo diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 4. Esta promessa do nosso Pai Celestial diz respeito a você e a mim. Deus está planejando algo que vai além da nossa imaginação, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem mesmo subiu à imaginação humana. São as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Esta é a vontade de Deus para você. Preparar para mim e para você um novo céu e uma nova terra. Ele enxugará nossas lágrimas. Não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, nem separações, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu querido irmão, minha querida irmã, este é o nosso maior anseio. Ver Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e glória e sermos arrebatados com Jesus para este céu que é a casa do nosso Pai. E depois de 1000 anos lá, retornaremos ao planeta Terra, que será destruído, que será queimado. E então Deus cria um novo céu e uma nova terra. A capital dessa nova terra será a Nova Jerusalém, onde estará o trono do Pai e o trono do Filho. A questão mais difícil que o cristianismo enfrenta é o problema do mal. Como conciliar o fato de que Deus é perfeitamente bom e amoroso com o fato de que o mal existe neste mundo? Em outras palavras, se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe e em tanta quantidade? Queridos, existe o mistério da iniquidade. Não sabemos, não podemos entender a origem do mal, a origem do pecado. Porque Lúcifer, criado um anjo perfeito, um querubim, cobridor, santo, puro, se rebelou contra Deus. Como é que ele se rebelou? Como é que nasceu o pecado dentro do coração de Lúcifer? Você não entende? Eu não entendo. A Bíblia chama isto de o mistério da iniquidade. Mas existe o mistério da piedade, porque Deus nos ama tanto, ao ponto de nos dar o seu próprio Filho unigênito para morrer por nós na cruz. Ele deu seu Filho unigênito, que se chama Jesus, para se tornar membro da família humana, um de nós, para todo sempre. Este é o mistério da piedade, do amor divino. Esse é o tema sobre o qual nós vamos meditar e pesquisar e aprender por toda a eternidade. Muitas pessoas ficam confusas e cheias de dúvidas quando param para pensar na origem do pecado e na razão da sua existência. Elas veem a obra do mal com seus terríveis resultados de miséria e desolação e questionam como tudo isso pode existir sob o reinado de um ser que é infinitamente sábio,
poderoso e amoroso. Esse é um mistério para o qual não encontramos explicação. É o mistério da iniquidade. Muitos ateus apresentam o problema do mal como a razão do seu ateísmo. Mas, como veremos nesta semana e nas próximas, o Deus da Bíblia é totalmente bom, podemos confiar nele plenamente, mesmo com o mal que tanto afeta o nosso mundo decaído. Mesmo sofrendo, mesmo havendo morte, doenças, separações, famílias destruídas, mesmo presenciando o mal todos os dias, nós cremos num Deus de amor, um Deus que provou seu amor, dando seu Filho amado por você e por mim. Se nós estamos sofrendo, Deus, nosso Pai, sofre muito mais, porque Ele foi afetado pelo mal, porque Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós. A divindade também foi afetada pelo mal, mas, embora não podendo entender, nós podemos crer nesse Deus que é amor, cuja natureza e essência é amor. Ele nos ama. E por isso nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Na parte de domingo, até quando, Senhor? Você já fez esta pergunta alguma vez? Até quando, Senhor? Eu já fiz muitas vezes essa pergunta. O salmista fez esta pergunta. Outros escritores também perguntaram. Até quando? Abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque capítulo 1 e o verso 2. Leia comigo. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Até quando? Você está clamando a Deus? Você está buscando uma resposta de Deus? Também Abacuque buscou uma resposta de Deus. Não está errado perguntar, até quando, Senhor? Nós queremos o fim do pecado. Nós queremos um ponto final na história de Satanás. Nós queremos o céu. Nós queremos estar com Jesus para sempre. Por isso nós perguntamos, até quando, Senhor? Abra também a sua Bíblia em Salmos 13. Os Salmos 13, e vamos ler então os versos 1 e o verso 2. Leia comigo. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Davi se sentia abandonado por Deus, perseguido por Saul, correndo de uma caverna a outra caverna, de um esconderijo a outro esconderijo, sendo perseguido pelo exército de Saul, que queria a morte dele, e ele clamava, até quando, Senhor? Esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ontem, visitando um amigo no hospital, ele dizia, até quando, Senhor? Vou ficar sofrendo, ele já está há 2 meses. Já está 2 meses deitado numa cama, sem poder andar, sentindo dores. E ele está perguntando, até quando, Senhor? Até quando consultarei, diz aqui o verso 2, Salmos 13, 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Aqui está o clamor do salmista. Até quando, Senhor? Abra também a sua Bíblia no Salmo 94. Salmo 94, vamos ler os versos 3 até o verso 7. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Você também já não se perguntou? Por que os ímpios prosperam? Por que os ímpios têm suas mansões, as melhores casas, os melhores carros? Parece que para eles tudo vai bem. Até quando, Senhor, os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo e afligem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida. E dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Até quando isso vai durar? Perguntava o salmista. Eu também pergunto, você também faz a mesma pergunta. O problema do mal
ele é expresso não apenas em contextos contemporâneos, nossos dias, mas na própria Bíblia. Como a Bíblia mostra a importância do problema do mal na experiência humana? Abra sua Bíblia em Jó, Jó capítulo 30 e o verso 26. Leia comigo. Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. Essa foi a experiência de Jó, mas essa experiência se repete em mim e em você, porque estamos esperando o bem e nos acontece o mal. Estamos esperando a luz e veio então o quê? A escuridão. Leia também Jeremias capítulo 12 e o verso 1. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios? Vejam, é a mesma indignação de Davi, o salmista, e a mesma indignação de Jeremias. É a mesma indignação também de Abacuque. Aqui diz em Jeremias 12:1, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Queridos, esses versos da Bíblia levantam questões com as quais nós defrontamos cada dia. Por que aparentemente os ímpios prosperam e os que praticam o mal se beneficiam dele? E por que os justos sofrem? Onde está Deus quando ocorre o mal? Por que ele parece estar longe de nós e até mesmo escondido? Não é fácil enfrentar o silêncio de Deus. Jesus Cristo também enfrentou esta angústia chamada de o silêncio de Deus. Quando Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele orou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Este foi o silêncio de Deus. Mas Deus, o Pai, não estava distante do Filho. O Filho não podia ver o Pai. Ele se sentia abandonado pelo Pai. Mas o Pai estava justo ali, no Monte do Calvário, perto do Filho, encoberto por aquela nuvem. Queridos, o Pai não abandonou o Filho. O Pai nunca esteve tão perto do Filho como naquele momento em que ele clamava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, Deus não nos abandona. O silêncio de Deus existe. Existe na minha vida, na sua vida, e Davi sentiu isso na sua pele, o silêncio de Deus. Mas ele está perto de você. O mal é realmente terrível e Deus odeia o mal ainda mais do que nós odiamos. Assim podemos nos juntar ao clamor que permeia as Escrituras diante dos muitos males e injustiças do mundo. Nós podemos nos unir a Davi, a Abacuque, a Jeremias, dizendo: até quando, Senhor? Você está sofrendo? É por uma doença incurável? Ou talvez você esteja sofrendo por um filho drogado? Ou um filho que se afastou do lar e se afastou de Deus? Você está sofrendo e você está se perguntando: até quando, Senhor? Leia Mateus também, o capítulo 27 e o verso 46. Leia comigo. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Você não está passando por nada que Jesus não passou. Jesus sofreu tudo que nós sofremos e muito mais ainda. Ninguém poderá sofrer tudo que Jesus sofreu. Ele se sentiu abandonado pelo Pai na cruz. Aqui vemos com palavras bastante impressivas que o próprio Deus é tocado pelo mal, uma verdade destacada de maneira surpreendente no sofrimento de Jesus na cruz, onde todo o mal do mundo recaiu sobre ele. Mas mesmo aqui existe esperança. Por sua morte na cruz, Cristo derrotou a fonte do mal, Satanás, esmagou a cabeça da serpente, e o futuro brilhante existe para você, meu irmão. Existe uma luz no fundo do túnel. Essas palavras de Jesus foram retiradas de Salmos 22, verso 1. Mas quando você lê o Salmo 22, você percebe que ele termina em triunfo, em glória. Leia comigo aqui no Salmo 22. Ele começa falando: Deus meu, por que me desamparaste? E depois diz no verso 16: pois me rodearam cães,
O ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Vejam aqui as profecias messiânicas que se cumpriram na morte de Jesus. O verso 1, o verso 16, o verso 18, repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas, embora aqui esteja falando do sofrimento de Jesus, o Salmo termina falando de conforto. Leia também o verso 25. O meu louvor virá a ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Uma semente o servirá, verso 30, falará do Senhor de geração em geração. O Salmo termina em vitória, em glória para Deus. Meu querido irmão, na cruz, Jesus ansiava por uma esperança que naquele momento ele não conseguia ver. Você também não consegue ver a mão de Deus em meio às trevas. Quando você estiver caminhando pelo vale da sombra da morte, talvez você não vai enxergar a mão de Deus, não vai ouvir a voz de Deus, mas Ele está bem perto de você, cuidando de você como a menina dos seus olhos. Como você pode obter conforto dessa experiência de Jesus na cruz? Queridos, Deus o Pai estava junto de Jesus no Monte do Calvário, e Deus o Pai está junto de você nas horas mais escuras, nas horas mais difíceis, na hora dura pela qual você está passando. Ele está com você. Ele não desampara por nenhum momento os seus filhos. Alegre-se e conforte-se, porque finalmente o sofrimento de Davi acabou. O sofrimento de Jesus também terminou. Tudo terminou em glória, em alegria, em intimidade com Deus e com a certeza do amor de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, há muitas coisas que não sabemos. Será que existem muitas coisas que não sabemos? O que nós sabemos é tão pouco em comparação com o que não sabemos. É infinitamente maior o que nós não sabemos em comparação com o que sabemos. Há coisas que nós não sabemos e não vamos conseguir saber nesta vida. Muitas coisas, muitos mistérios só serão revelados na eternidade. O fim da história virá com o triunfo do amor sobre o mal, o triunfo de Jesus sobre Satanás. Contudo, ainda existem questões que nos afligem. Como podemos pensar e falar sobre o problema do mal de uma forma que possa ajudar as pessoas? Vamos ler Jó, capítulo 38. Jó 38, e vamos ver então os versos 1 até o verso 12. Aqui em Jó 38 nós vemos uma série de perguntas que Deus fez para Jó. Veja comigo. Vamos ler o capítulo 38, o verso 1. Depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responderás: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Onde é que você estava, Jó? Quando eu fundei a terra, criei céus e terra, criei todas as galáxias do mundo, do universo. São bilhões de galáxias. Queridos, e aqui diz o verso 5, quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? E o verso 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Verso 19, onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Verso 21, de certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva? Onde está o esconderijo da neve e da saraiva? E aqui diz, verso 25, quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há
Gente, a chuva, verso 28, a chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Verso 29, de que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Como debaixo da pedra as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha? Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atílios do Órion? Queridos, Deus fez uma série de perguntas para Jó e Jó ficou mudo, sem resposta. Jó sofreu e questionou por tanto mal e sofrimento que tinham lhe sobrevindo. Jó pedia uma audiência com Deus para que encontrasse respostas para suas perguntas, sem saber que muitas coisas aconteciam nos bastidores lá na corte celestial. A resposta de Deus para Jó é impressionante. Do meio de um redemoinho, Deus falou com Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Uma paráfrase da Bíblia apresenta esse texto da seguinte forma: por que você fala tanto quando sabe tão pouco? Jó 38:2. E no mesmo livro de Jó, agora o capítulo 42, leia comigo o verso 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó estava falando daquilo que ele não entendia. Em suas respostas a Jó, o Senhor deixou claro que havia muitas coisas que o seu servo não sabia, não compreendia. Nós também devemos reconhecer com humildade que muitas coisas que acontecem no mundo e nos bastidores, a respeito das quais nós não sabemos nada. Mas o fato de não termos todas as respostas não significa que não haja boas respostas, nem que as coisas nunca serão resolvidas. Até lá, precisamos confiar na bondade de Deus, revelada de várias maneiras na Bíblia. Nós sabemos pouquíssimo sobre qualquer assunto. Por que devemos conviver com temas complexos, como o mal, como o sofrimento, para os quais não temos todas as respostas? Queridos, diante do mal, para o qual não temos explicação, porque não sabemos como é que surgiu o mal, como surgiu o pecado, é o mistério da iniquidade. Mas nós podemos confiar nesse Deus que na Bíblia prova o seu amor por nós. Ele nos deu o seu Filho para pertencer à família humana. Isso é inegável. Nós podemos crer nesse Deus que se tornou carne, viveu entre nós, e nós vimos o amor e a bondade e a misericórdia de Deus, o desejo de fazer bem para nós, de cuidar de nós. Jesus Cristo é a resposta de Deus para todo o sofrimento e para todo o mal. Existem muitas coisas que nós não sabemos, mas de uma coisa nós sabemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Na parte de terça-feira, o teísta cético. Os meus pensamentos, diz a palavra de Deus em Isaías 55, versos 8 e 9. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Meu querido irmão, o que Isaías 55, 8 e 9 está falando é que nós não entendemos a mente de Deus, porque Ele pensa infinitamente mais alto do que nós pensamos. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Não podemos imaginar as complexidades do plano de Deus para o mundo. Diante disso, por que deveríamos achar que temos condições de saber exatamente quais são as razões pelas quais Ele faz ou deixa de fazer alguma coisa em determinada situação? Nós não entendemos. Porque Deus às vezes cura e às vezes não cura. Deus conhece o fim desde o princípio. Nós não conseguimos entender a mente de Deus, mas
podemos crer, porque ele deu evidências na Bíblia, evidências na natureza de que ele existe. E nós podemos crer nesse Deus que já provou o seu amor por nós. O teísta cético possui ceticismo ou incredulidade em relação à capacidade humana de conhecer ou de compreender plenamente as razões de Deus para a existência do mal no mundo. Por exemplo, só porque nós não podemos ver germes flutuando, isso não significa que esses organismos não existam. Assim também, o fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que ele não tenha boas razões. Como o salmista lidou com o mal e com a injustiça ao seu redor? Como? O que ele percebeu que o ajudou bastante a ver a realidade de uma maneira bem diferente? Abra sua Bíblia no Salmo 73. Leia comigo. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Davi tinha inveja dos soberbos. Ele contemplava a prosperidade dos ímpios e sentia inveja. Isso já aconteceu com você? Verso 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. E parece que nada de ruim acontece para estes ímpios e arrogantes. E o verso 12, eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas, ficam cada vez mais ricos. Verso 13, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O salmista aqui está dizendo, parece que é vã a minha vida, é inútil que eu tenho buscado a purificação do meu coração e lavado a minha mão na inocência. Parece que tudo isso é inútil. Agora o verso 16, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Verso 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando o salmista entrou no santuário de Deus, na presença de Deus, ele entendeu o fim dos ímpios. Eles estão desfrutando a vida aqui nessa terra, mas eles estão perdidos. Não existirá um novo céu e uma nova terra para eles. A eternidade para eles não existe. E aqui diz o verso 24, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Para o salmista, agora no final do Salmo 73, existe esperança, existe alegria. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Você sofre nesta vida, mas você será recebido em glória na segunda vinda de Jesus. Aleluia, por isso. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Verso 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Colocar a sua confiança em Deus. Entenda ou não entenda a questão do bem e do mal. Você pode colocar a sua confiança em Deus, meu querido irmão. O santuário oferece parte da chave para o problema do mal. Por meio dele, reconhecemos que existe um juiz justo, um juiz que trará justiça e juízo em seu próprio tempo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o entendimento nosso, adventista do sétimo dia, sobre o santuário celestial e sobre o juízo investigativo
que começou em 1844, nos ajuda a compreender o problema do mal. Ajuda sim. Nós sabemos que Deus trará a juízo toda a obra, até mesmo aquilo que está encoberto. O juízo que começou em 1844 pelos mortos, esse juízo vai passar para os vivos. Quando sair a lei dominical, então será o juízo dos vivos. Meus queridos, no santuário celestial, nós vamos encontrar a resposta para o problema do mal. Porque o mal vai deixar de existir. Deus julgará, e aqueles que abraçaram a Jesus como Salvador, não há condenação para eles. Romanos 8:1, porque todo aquele que recebe a Cristo, Jesus, não há condenação para eles, pois não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Queridos, os detalhes sobre a história e os juízos de Deus serão revelados no final. E nós vamos dar glória a Deus, porque Deus é justo, Deus é amor, Deus vai dar a retribuição aos ímpios, mas vai dar também a recompensa para os justos, aqueles que foram justificados por Jesus Cristo, santificados por Jesus Cristo, e que seremos também glorificados por Jesus Cristo. Nós vamos receber como herança todas as coisas que pertencem a Jesus, pois nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a defesa do livre-arbítrio. Bendito seja Deus pelo livre-arbítrio, liberdade de escolha. Não somos robôs, não somos máquinas. Nós somos seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus, com a capacidade de amar, com a capacidade de crescer em relacionamento com Deus. Será que Deus teria prazer em relacionamento com robôs, com máquinas insensíveis? Não. Deus quer relacionamento com você, como um pai tem com seus filhos. Deus nos ama, mas Deus também quer ser amado. Amar e ser amado. Isto é o que Deus quer das suas criaturas. Por mais que não entendamos as ações e os pensamentos de Deus, as Escrituras revelam fatos que nos ajudam a resolver o problema do mal. Uma das respostas mais convincentes ao problema lógico do mal é conhecido como defesa do livre-arbítrio, liberdade de escolha. A defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é o resultado do uso errado do livre-arbítrio. Deus não é culpado pelo mal. O mal existe porque as criaturas usaram de modo errado o livre-arbítrio que o Senhor deu. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, mesmo sabendo que existiam riscos. O livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível o amor, toda a bondade e toda a alegria. Um mundo de autônomos, um mundo de criaturas que trabalham feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e umas às outras livre e voluntariamente. Para isso, elas têm de ser livres. Você é um ser livre, livre para escolher amar ou não a Deus, livre para tomar a decisão ao lado de Jesus ou ao lado de Satanás. Você é livre, você faz a sua escolha de estar na Nova Jerusalém com Jesus Cristo ou estar no lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e os seus anjos. Você escolhe. Deus não impede a escolha, mas Deus sugere que você escolha a vida. Eis que ponho diante de você a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família. É isso que Deus fala. Como Deus concedeu liberdade moral para Adão e Eva? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e vamos ler Gênesis capítulo 2 e os versos 16 e 17. Leia comigo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Existiam centenas e milhares de árvores frutíferas no jardim do Éden. E Deus disse: vocês poderão comer livremente de todas elas. Porém, existe uma que vocês não podem comer,
verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meu querido irmão, por que o Senhor daria uma ordem, a menos que Adão e Eva tivessem livre-arbítrio, liberdade de escolha para escolher se obedeceriam ou não? Eles comeram o fruto proibido e desde então a terra está repleta do mal. Em Gênesis 4, o capítulo seguinte ao relato da queda de Adão e Eva, vemos os terríveis resultados do pecado no assassinato de Abel por seu irmão Caim. O uso errado do livre-arbítrio de Adão e Eva trouxe o pecado para a história do planeta Terra. Em toda a Bíblia, encontramos a realidade do livre-arbítrio moral. Todos os dias da nossa vida, em um grau maior ou menor, nós mesmos exercemos o livre-arbítrio que nos foi dado por nosso Criador. Sem a liberdade de escolha, não seríamos humanos, seríamos somente máquinas, robôs. E Deus não criou uma família de robôs. Deus criou filhos e filhas. A Sony Corporation criou um cão robô chamado de Aibo. Esse cão não fica doente, não pega pulgas, não morde, não precisa ser vacinado e não perde pelos. Você trocaria o seu cãozinho de estimação de carne e de ossos por este cão autônomo robô, o Aibo? Você trocaria o seu cãozinho de estimação pelo Aibo? Essa questão nos ajuda a entender por que Deus nos criou com livre-arbítrio, apesar dos riscos que existem. Deus é amor. Essa é a própria essência de Deus. Logo, as criaturas de Deus também precisam ser amor. Tal pai, tal filhos. Precisamos ser também amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Por isso, na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É isso que Deus quer que você seja, amor, porque Ele é amor. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o amor e o mal, Deus é amor. Aqui diz em primeira carta de João, capítulo 4, verso 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. A essência de Deus é o amor, e a essência da sua e da minha vida precisa ser também amor. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, o Espírito Santo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Meu querido irmão, João escreveu aqui na sua primeira carta, capítulo 4, uma descrição de Deus e do que é o amor. E do amor que Ele quer que você e eu desfrutemos uns com os outros. Deus concedeu às suas criaturas a liberdade de escolha porque Ele é necessário para que exista o amor. O uso indevido do livre-arbítrio é a causa do mal. No entanto, Deus permite que o mal exista por algum tempo, ainda que o deteste com todas as forças, porque excluir a existência do mal excluiria o amor, e destruir o mal antes do momento certo enfraqueceria a confiança que é necessária para que o amor exista. O mal será destruído finalmente. Haverá um momento em que não mais existirá o mal. O mal chama-se Satanás,
o pecado, e ele será queimado, Satanás será queimado, vai ser reduzido a cinzas, e o amor perdurará para sempre. O amor é eterno. O mal não é eterno. O mal surgiu com Satanás e vai terminar com a morte e extermínio de Satanás. Mas o bem é eterno, porque o bem é Deus, e Deus é eterno. A terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre Deus. Para que as tristes sombras pudessem ser desfeitas, para que o mundo pudesse voltar para o Senhor, era preciso que o poder enganador de Satanás fosse neutralizado. Isso não podia ser feito pela força. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço voluntário, de amor. E o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Conhecer a Deus é amá-lo. O caráter de Deus deve ser manifestado em contraste com o caráter de Satanás. Sem o livre-arbítrio, não existiria amor. E se Deus é amor, ele não poderia negar o amor ou a liberdade necessários para que o amor existisse. Além disso, concluímos que, se conhecêssemos o fim desde o princípio, assim como Deus conhece, não desejaríamos que ele nos tirasse a liberdade. Quem gostaria de viver sem amor? Você gostaria de viver sem amor? Não, não valeria a pena. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso 18. Leia comigo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, ou seja, as aflições que nós temos na vida atual, as aflições deste tempo presente, não são para comparar, nem dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando? Na volta de Jesus. Quando nós formos arrebatados para o céu. A glória que nos está sendo reservada, a vida feliz que Deus está preparando para você e para mim, nunca poderá ser comparada com os anos, os poucos anos de sofrimento que tivemos nesta terra. Não dá para comparar. Apocalipse capítulo 21 e os versos 3 e 4. Abra sua Bíblia. Apocalipse 21 e os versos 3 e 4. Lemos aqui. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Em outras palavras, eis aqui a casa de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus vai habitar conosco. O trono de Deus será implantado na terra, exatamente na Nova Jerusalém, a capital da nova terra. Aqui estará o trono do Pai, o trono do Filho. Nós vamos ter o privilégio que nenhum outro ser criado por Deus, em qualquer outro mundo criado por Deus, eles não têm esse privilégio que nós vamos ter. Vamos ter aqui o trono do Pai e o trono do Filho. E a Nova Jerusalém será o centro do universo. Aqui onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. Deus não somente nos resgatou do pecado, Deus nos elevou à posição superior de filhos e filhas de Deus gerados pelo Espírito Santo. Queridos, Jesus Cristo é Filho de Deus e nós somos filhos e filhas de Deus. Somos os únicos no universo criado por Deus que podem ser chamados de filhos e filhas, gerados pelo Espírito Santo. Eis o privilégio que Deus nos deu. E aqui em Apocalipse 21, verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E o verso 6, e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus,
e ele será meu filho. Você não será uma criatura de Deus, você será filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. E esse relacionamento de amor, esse relacionamento de intimidade entre o Filho e o Pai, é o que nós vamos desfrutar por toda a eternidade. A casa do nosso Pai estará aqui, entre nós. E nós vamos à casa do nosso Pai adorá-lo de sábado em sábado. Isaías 66, verso 22. Abra sua Bíblia. Isaías 66 e o verso 22. Leia comigo. Porque como os céus novos e a terra nova, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova até a outra, e de um sábado até a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Cada sábado, nós vamos adorar ao Senhor na Nova Jerusalém, a casa do nosso Pai. E ali estará o trono do Pai e o trono do Filho. E mensalmente também, na lua nova, nós vamos ter uma reunião de adoração a Deus, de lua nova em lua nova, de sábado em sábado. Todos nos reuniremos na Nova Jerusalém para adorar o nosso Deus e Criador eternamente. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, verso 1 em diante. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Por isso, nós vamos ter uma reunião de lua nova em lua nova, uma reunião mensal, para comer do fruto da árvore da vida. Queridos, aqui diz, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, o trono do Pai e o trono do Filho. E os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Nós vamos ver o rosto do nosso Pai, o rosto do nosso Salvador Jesus. E os seus servos o servirão e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Na nossa testa estará o nome do nosso Pai e o nome de Jesus. E ali não haverá mais noite, e não necessitaremos de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E o que você diz? Amém, aleluia. Glória a Deus por estas promessas de Deus que vão se cumprir com você e comigo, resgatados como somos pelo sangue de Jesus Cristo. Alegre-se com esta bendita esperança. Alegre-se, porque Jesus Cristo virá muito em breve nos buscar e nos arrebatar para o céu, para tornar todo este sonho uma realidade na nossa vida. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nosso louvor, nossa gratidão por este sonho, por esta promessa preciosa. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor está preparando um novo céu e uma nova terra para aqueles que amam a Jesus Cristo e desejam estar vivendo na Tua presença. Volte logo, querido Jesus, e enquanto o Senhor não volta, derrama sobre nós o Espírito Santo para que a Tua mente seja implantada em nós e que nós sejamos aperfeiçoados em Cristo Jesus, pois é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.